Olá, este é o lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e nós vamos conversar mais um pouco sobre direito administrativo. E hoje, a aula de hoje foi preparada especificamente para um assunto que é recorrente em prova de concurso, exatamente, o conceito da administração. Conceito de administração pública, uma matéria super bacana, super tranquila, a aula é pequenininha, light, sussa, mas vai tratar dos diversos significados da administração pública, desse conceito que a gente muitas vezes encontra algum problema. Na aula de hoje, a gente liquida conhecendo conceito amplo, restrito, conceito formal e conceito objetivo, ou conceito subjetivo e objetivo. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Então vamos lá. O que a gente preparou para a aula de hoje? A organização da aula está baseada na doutrina e está baseada em questões de prova. A gente quase não enfrenta questões de jurisprudência em conceitos, mas em breve, atos administrativos, chove jurisprudência sobre a questão de atos administrativos, a gente vai ver bem legal nas nossas aulas. Vamos lá? Olha só, a administração pública, a aula de hoje, falhou a voz, cabeça? A aula de hoje é sobre conceitos do termo administração pública. Quando a gente ouve falar de administração pública, muita coisa vem em mente, Vem a ideia do poder público, vem a ideia de governo, vem a ideia de Estado, vem a ideia de serviço público, vem a ideia de concurso, de servidor, enfim, uma série de imagens, pensamentos, ideias vem em mente. O cabeção até borbulha de tanta informação. Mas, tecnicamente, o conceito de administração pública pode sofrer 4 variações. Olha lá o que eu estou falando, meu amigão, minha amigona do LAC. O conceito de administração pública, tecnicamente, ele pode sofrer 4 variações. E essas 4 variações a gente vai conhecer na aula de hoje. Se você já conhece, aproveita a aula para revisar, fortalecer os fundamentos, os conceitos e preparar para o finalzinho questão de prova. Beleza? Olha só. Como a gente tinha dito, a administração pública é um conceito, é uma expressão que traduz um conceito um tanto impreciso. Por que impreciso? Quando eu falo para você, meu amigão, como é que está a administração pública da sua cidade? Você vai pensar em quê? Município, Estado, União ou DF? Ô, cabeça, vou pensar no município. Beleza. Você pensou na educação, na saúde, ou pensou no prédio público? Ou pensou naquele concurso que você fez e ainda não te chamaram? Ou pensou no IPTU que estão te cobrando lá da sua casa? O que você pensou? Tá vendo? Muitas ideias aparecem. Muitos conceitos aparecem quando a gente fala de administração pública. E é o ideal que a gente tenha em mente, o primeiro ponto é o ideal que a gente tenha em mente o seguinte: o conceito de administração pública, ele é impreciso, ele chega a ser um conceito vago, ele chega a ser um conceito que admite diversas interpretações e conclusões. Mas para a tua prova de concurso público, só 4 variações. Toda a doutrina trabalha com essas 4 variações. Doutrina de direito administrativo, ela é muito focada nesses 4 conceitos que a gente vai conhecer aqui, ó. Já até coloquei aqui, ó. Sentido amplo, restrito, objetivo e subjetivo. Essas são as 4 variações do conceito de administração pública que a gente trabalha na aula de hoje e prepara para uma prova de concurso público. Pode significar, como eu já disse, muitas coisas. A estrutura da administração, os serviços da administração, os agentes públicos que executam e mais. Eu posso pensar até em administração pública lembrando de particulares que executam serviços públicos. Será que os particulares que executam serviços públicos também eu posso chamar de administração? E mais, será que tem algum ente da administração direta ou indireta que não é administração pública? A gente vai ver um conceito aqui dessas 4 variações que, dependendo do serviço a ser prestado por determinada pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que faça parte da administração pública, ela não vai poder ser considerada como administração pública. Ô, cabeça, você tá doido, cabeça? Você acabou de falar que ela é da administração pública, mas não pode ser considerada administração pública. É isso aí, meu amigão. Existem estruturas, órgãos públicos que estão na administração indireta, inclusive, mas não podem, por um certo conceito de administração pública, não podem ser chamadas de administração pública. E a gente vê isso na aula de hoje. Vamos lá? O LAC preparou para você
um conceito bem bacana, um gráfico bem bacana para facilitar a sua vida. Essa é a ideia do curso de Direito Administrativo, facilitar a sua vida. Na verdade, essa é a ideia do LAC. O LAC é focado em facilitar a sua vida. Daí a gente monta um gráfico feito esse, estabelece alguns pontos extremamente importantes sobre esse assunto, e a gente vai ver o seguinte: sentidos do conceito de administração pública. Eu tenho diversos sentidos ou diversas variações. Especificamente, como eu disse, nós trabalharemos com 4 variações do conceito de administração pública. Na sua prova pode cair qualquer um desses conceitos. E a gente vai ver pelas questões de prova que os conceitos, o examinador não vem perguntando segundo o conceito formal, segundo o conceito objetivo, não. Ele tem colocado uma afirmação e te pergunta qual é a conclusão que se pode chegar com aquela afirmação. Mas para você chegar a uma conclusão com a afirmação que apareceu em prova, você tem que saber esses conceitos. São questõezinhas que são simples, porém um tanto difíceis. E essas questões você, meu amigão do LAC, você, bonitona, minha amigona do LAC, vai acertar na tua prova, com base nesse esqueminha que a gente montou aqui. Beleza? Vamos lá? Conceitos, sentidos do conceito de administração pública. Pode ser um sentido amplo, pode ser um sentido restrito, pode ser um sentido objetivo, material ou funcional, e mais, pode ser um sentido subjetivo, formal ou orgânico. Exatamente, essas 4 variações. Se a gente for pensar que objetivo ainda pode aparecer na sua prova com o nome material, conceito material de administração pública, ou sentido material do conceito de administração pública, ou ainda funcional, a prova começa a ficar com complicadores. Exatamente. Por isso que a gente coloca as palavras que geralmente são utilizadas para designar o mesmo conceito. E é importantíssimo você conhecer essas palavrinhas aqui. Isso chega a ser, muitas vezes, mais importante do que conhecer o próprio conceito. Por quê? Não adianta nada você conhecer o conceito de administração segundo o conceito objetivo e não saber que ela pode ser chamada administração segundo o conceito funcional ou administração segundo o conceito material. Aí você sabe o objetivo. Chega na prova, está escrito material. Pô, eu não assisti essa aula que fala da administração material ou da administração funcional. Aí a ideia de acumular, aglutinar mais informação em pouco espaço. Esse slide aqui é o teu slide de plano de aula, o teu slide de projeto de aula. Com ele, você pode pegar todas as anotações que a gente vai fazer a seguir e colocar aqui, ó. Por que isso? Quando você for estudar, você pega só essa folha. Pronto, pega só essa folha, relê rapidinho, cola lá no seu caderno, ou cola na parede, né? Ou cola no focinho do cachorro. Você vai reler isso aqui, ó, rapidinho, revisou a matéria, deu mais uma fixada e vai estar sempre tranquila essa informação. O conceito amplo de administração pública, ele tem uma característica muito interessante. Ele fala de políticas públicas e atos administrativos. Quando a gente fala em administração num conceito amplo, eu tenho que pensar em políticas públicas e atos administrativos. De regra, quando eu falo em políticas públicas, eu estou pensando na figura do Estado, na figura do Estado. Eu não estou especificamente pensando na figura da administração pública. Lembra da nossa aula passada sobre os conceitos de direito administrativo? Eu expliquei para vocês que existe o Estado. Existe o Estado, e nessa estrutura chamada Estado, nós temos funções administrativas. Funções administrativas. E cada função dessa aqui tem uma atividade principal. Uma é executar, outra é julgar e a outra é legislar. Beleza? Sussa? Tranquilos? Quando a gente fala em função administrativa, eu estou falando especificamente de forma restrita, de forma especializada em administração pública. Eu estou falando da máquina pública que executa atos administrativos, que concretiza interesses estatais. Cabe ao Estado desenvolver e idealizar políticas públicas. Exemplo de políticas públicas, o artigo 3º da Constituição Federal de 1988. O que tem lá no artigo 3º da Constituição Federal de 1988?
os objetivos da República Federativa do Brasil. Então eu posso pensar como uma política pública estatal, uma política pública da República Federativa do Brasil, por exemplo, a erradicação da pobreza, a formação de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a eliminação das desigualdades regionais. Isso aí são políticas públicas. Elas são políticas ou de desenvolvimento, ou políticas públicas de educação, ou políticas públicas de saúde, mas são grandes ideais, são grandes objetivos, grandes metas que o Estado brasileiro deve atingir. Mas o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, para atingir essas metas, precisa de um instrumento, uma ferramenta robusta, eficiente, pautada na moralidade, pautada na publicidade, pautada na ideia de que tem que trabalhar para o cidadão. Daí eu tenho algo chamado administração pública. Exatamente. É a administração pública que tem a responsabilidade de concretizar as políticas públicas. Quando a Constituição fala que vamos erradicar a pobreza, ótimo, que lindo, conceito bonito, parece um poema. Mas como é que eu faço isso? Qual que é a real? Como é que eu concretizo esse ideal, esse objetivo de erradicar a pobreza? A administração pública vai trabalhar no sentido de eliminar toda e qualquer hipótese de pobreza no país, seja pobreza sanitária, seja pobreza educacional, seja pobreza política, seja pobreza alimentar, seja pobreza sanitária. A administração pública vai implementar projetos de vigilância sanitária, projetos de educação alimentar, projetos de renda, de emprego, de levar para a escola crianças que estão fora do ensino público. São as atividades concretas. É para isso que a administração pública possui uma estrutura de órgãos públicos, servidores públicos e serviços públicos definidos em lei. Então, por que eu estou te contando tudo isso aqui? Para a gente saber que quando fala de administração pública, no seu sentido amplo, eu tenho em mente atividades de políticas públicas e atividades meramente administrativas, atividades de execução administrativa. Aí, o gráfico passa a fazer todo o sentido do mundo, né? Porque o gráfico vem e traz a seguinte informação para você. Conceito de administração pública amplo. O conceito de administração pública amplo, ele traz para nós duas ideias bem básicas. Quais são? Políticas públicas e atos administrativos. Políticas públicas e atos administrativos. Políticas públicas e atos administrativos. Fixa isso no cabeção. É essa a ideia. Fixe isso no cabeção. Quando alguém te falar administração pública, conceito amplo, já vieram duas informações básicas, certeiras e precisas no cabeção. Quais são as duas informações? Política pública e atos da administração. Se eu tenho política pública, eu tenho que fazer uma ligação com o Estado. Quem é o Estado no Brasil? República Federativa do Brasil. Quando eu falo em atos administrativos, eu posso pensar em administração pública. E a administração pública ela pode ser federal, estadual, municipal e distrital. Beleza? Sussa, tranquilos. Esse é o conceito amplo de administração pública. Leve em consideração. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né? E diversos assuntos aí
específico de direito administrativo e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Clique LAC.